Boa noite, amados irmãos, graça e paz, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Este é um culto online da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro, Brasil. Quem vos fala é o pastor Fábio Simões da Mota, pastor da igreja, e nós estamos na nossa transmissão de live nesse momento de pandemia por conta do coronavírus. Embora as autoridades municipais nos deram a liberdade de regressarmos às atividades presenciais, os trabalhos presenciais no templo, a liderança reuniu-se virtualmente no dia de ontem e achou por bem esperar mais um pouco, não é? Então vamos com muita calma nessa hora, não é? E enquanto isso vamos nos aperfeiçoando nessas transmissões, vamos nos aperfeiçoando aí no nosso contato, você em casa, eu aqui de casa, vamos juntos partilhando desse momento, dividindo o pão entre os irmãos, e assim a gente vai crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, dessa maneira, né, que nos é melhor estar, tá bom? Então, os membros da igreja, os demais amigos, os frequentadores de nossa igreja, a gente vai ainda aguardar mais um pouquinho, não é? Um pouco mais de cautela quanto ao nosso reingresso nas atividades no templo, tá bom? Estou vendo aqui alguns irmãos chegando, estou vendo aqui a Vânia Simões, Rafaela Costa, Márcia, minha paciente vizinha, Marilda, Diaconisa Rosane, Diácono Humberto, irmã Luísa, Milena, Marinete, estão aí conosco. Estou vendo Marcos Guedes, Adriana, estou vendo mais gente aqui, chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu passar o meu dedão aqui para ver quem mais está. Andressa, Alessandra, muito bem, todos aí são bem-vindos, em nome do Senhor. O nosso músico está aqui numa sala ao lado, transmitindo uma aula para os seus alunos, então nós não temos instrumentos aqui, eu bem que poderia pegar o instrumento, mas preferi fazer hoje um pouquinho diferente. Nós vamos cantar o hino 361 de nosso hinário, Salmos e Hinos, A Companhia de Deus é o título desse hino, 361. Vou pedir a minha secretária, Vânia, que está ali na área VIP, que pusesse aí para os demais irmãos o hino 361, 361, que diz assim: Comigo habita, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, ei, Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Ó, vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Senhor Jesus. Ó Mestre amado, meu Consolador, meu guia forte, amparo e tentação. Vem, vem fazer comigo habitação. Breve, ó Jesus, terei meu fim mortal. É passageira
unção. Vem, vem fazer comigo habitação. Nas trevas ou andando em clara luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor jamais existirão. Onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar. Em Cristo os santos vão ressuscitar. No reino eterno há gozo e exultação. E com Jesus eterna habitação. Vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre os lares. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Estamos aqui reunidos em Teu nome para suplicar a Tua bênção, o Teu favor sobre nós. Ó Deus, te agradecidos somos pela noite que já se inicia, pelo dia que tivemos, pelos lares, ó Deus, que estão agora conectados conosco, pelas vidas. Ó Deus, que a Tua bênção encontre a cada vida, cada lar nesta hora. Queremos nesse instante interceder por aqueles que estão enfermos, interceder por aqueles que estão, ó Deus, melhores da saúde, o nosso caso do nosso irmão presbítero Ednei, da nossa irmã Tatiana, ó Deus, e demais outros, o Roosevelt, que está já restabelecido e de volta para o seu lar, que o Senhor continue operando, curando, ó Deus, os teus enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão tomados por esse vírus, que a tua mão de poder se estenda sobre a vida de cada um. Nós queremos interceder, Senhor, por aqueles outros irmãos idosos, lembramos do pastor João Manuel, lembramos da irmã Inácia, Senhor, também lembramos do nosso irmão Deomi, lembramos da nossa irmã Orzelina, lembramos, Pai, dos nossos irmãos Humberto, Luísa, ó Deus, lembramos do irmão Gilberto Amaral, da irmã Anésia, queremos lembrar, Senhor, da irmã América. Toma conta desses amados e com eles os demais irmãos idosos. Queremos te apresentar a vida da nossa irmã Sabrina, que baixou ao hospital de novo. Ó Deus, ela que luta contra este câncer, que a tua mão de poder conforte o seu coração, abençoe sua família. Senhor, que tu continues fortalecendo a fé da sua filha, que ela continue sendo uma guerreira, Senhor, e, como temos visto, incansável contra essa enfermidade, dando força ao seu esposo. Senhor, consola, Senhor, o coração dessas pessoas. Ó Deus, aqueles que agora estão pensando em alguém, lembrando-se de alguém. Quero lembrar da nossa irmã Sônia Regina, aquela que mora aqui no bairro, Senhor. Abençoa seu esposo, sua família. Lembramos da nossa irmã Sônia, que está lá com a Ana, lá em São Gonçalo. Lembramos da Edmeia, do João. Deus, tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos, desse tempo que vivemos. Abençoa, Senhor, os órgãos, as autoridades constituídas. Abençoa, Senhor, o governo. Abençoa, ó Deus, os poderes da nossa nação, o judiciário, executivo, legislativo. Ó Deus, continua trazendo cura, continua libertando, abençoando, dando sabedoria.
trazendo à luz o que é para ser trazido à luz, limpando o país, cuidando da nossa nação, dos menos favorecidos, da viúva, Senhor, do órfão, do desamparado, do encarcerado, dos doentes, Senhor, daqueles que trabalham agora no hospital, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, os que trabalham com macas, os que trabalham em ambulâncias, os médicos, Senhor, ó Deus, os que liberam as medicações, os administrativos, Senhor, os que atendem na chegada, Senhor. Deus abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Repreende esse demônio, Senhor. Repreende esse mal que é a corrupção, ó Deus, que tenta corroer, Senhor, a saúde pública, corroer, Senhor, a educação, a infraestrutura do nosso país. Ó Deus, fortalece as empresas, Senhor, dá alento, dá direção. Nós te intercedemos, Pai. Abençoa as forças armadas, os nossos militares, que sejam abençoados, guardados pelo Senhor. Todos, ó Deus, nós sobre estes invocamos a Tua bênção, certo que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor recebe a nossa intercessão, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Irmã Valéria chegando aí, né? Deus abençoe. O Diácono Márcio. Muito bem. Todos chegando aí. Valbinho, Jandira, Viviane, a Melissa, minha sobrinha preferida. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. A nossa live hoje é um pouquinho mais curta. Nós vamos meditar no Salmo 23, Salmo de número 23. Há uns dias atrás nós conversamos no versículo 1, acho que foi domingo pela manhã, no versículo número 1. Eu queria ver com vocês os versículos 5 e 6 do Salmo de número 23, versículos 5 e versículo 6, que diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lemos aqui o Salmo de número 23, dos versos 5 e versículo de número 6. Gente, o Salmo 23 é um dos dois salmos mais conhecidos da Bíblia, o 91 e o 23. Muitos têm esse salmo como salmo de cabeceira de cama, muitos têm esse salmo como um texto decorado. É um salmo que revela o compromisso do salmista, que era pastor, com Deus, com o Senhor, que ele denomina de pastor. Ele faz uma analogia dele, o salmista Davi, com as ovelhas, o cuidado do pastor, que o pastor tem com as ovelhas, e ele faz essa analogia do cuidado de Jesus, de Deus, como pastor para com as ovelhas, e ele inclui-se entre elas. E nós que temos Jesus como Senhor e pastor, nós também somos ovelhas do pastoreio de Jesus. O pastoreio é um ambiente de cuidado, de tratamento. Essa semana, Vânia, por conta dessa pandemia, os tratamentos regulares eles foram assim evitados, tipo manicure, cabeleireiro, né? Então, essa semana, Vânia teve uma unha encravada e nós levamos ela no tratamento com podólogo. E chegando lá, o tratamento com podólogo é um tratamento, não é um alisamento, não é um enfeite, não é? E tratamento ele vai mais fundo, é diferente de uma manicure que lixa, que dá aquele tratamento por cima, na unha, e depois põe uma tinta, pinta e fica ali bonito, belo, maravilhoso. Só que a manicure não trata, o podólogo trata. E o tratamento é diferente do embelezamento. Muita gente confunde embelezamento, cuidado
e desvincula disso de tratamento, ou tem um entendimento de tratamento equivocado até, errado até. Não é? Então, o pastorado é um ambiente, é um local, é uma relação de tratamento. Às vezes tem consolo, não é? Como diz aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aí né? Isso são bônus, né, do pastorado. Mas também tem refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Aí já é um caminho estreito. Então não tem só as coisas que nos são agradáveis em primeira vista, mas também tem coisas que são difíceis, que fazem parte do tratamento. Pastorado implica em tratamento. Veja no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Parece que é uma prática. Os versos anteriores falam, né? Ele me faz repousar, ele me leva para as águas de descanso, ele refrigera a minha alma, e ele guia-me por vereda da justiça por amor do seu nome. E agora ele vê uma questão prática, de uma decisão, ainda que eu ande, ou seja, ainda que eu escolha, ainda que eu trafegue, ainda que eu esteja lidando com situações da vida comum, coisas comuns da vida, ele fala que isso é vale da sombra da morte. Ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Coisas que assustam, coisas que parece que nos faltam, que nos foge o controle, mas são coisas da vida. E ele diz que o Senhor está comigo, não vou temer, a sua vara e o seu cajado me consolam. De novo, volta a questão do pastorado, né? que tem vara, que tem cajado. A vara é para afugentar inimigos, cajado é para socorrer a ovelha que fica em apuros em algum momento. Então, a presença do cajado, a presença da vara, a presença do pastorado é uma presença do tratamento, do cuidado, Nós sabemos que remédio dado na dosagem errada pode virar veneno. O pastorado ele tem que sempre ele tem que ter essa questão precisa e às vezes dói. Vânia ficou na cadeira da podóloga, por exemplo, essa semana lá gemendo, né? Porque teve que mexer em algumas coisas, cortar lá umas coisinhas, e isso a pele sensível, né? É uma menina nova de pele sensível, então doeu, né? Mexeu, até deu uma feridinha, machucou um pouco, mas por conta do bem. Às vezes machuca, mas machuca visando o bem, e isso é tratamento. Muita gente não gosta de tratamento, muita gente foge disso. Mas se você é ovelha de Jesus, você está debaixo do pastorado de Jesus. E Jesus tem os seus apetrechos, Jesus tem os seus para poder tratar da ovelha, cuidar da ovelha. Então, a ovelha que fica sem tratamento é uma ovelha que fica rebelde. Uma ovelha que não tem balizamento é uma ovelha que quer fazer coisa que não deve. E ovelha não vive sem pastorado. Ovelha é um animal que não vive por si só, não consegue sobreviver sozinha. Ela depende, precisa do pastor. Se você é ovelha de Jesus, você precisa de um pastor. E Jesus coloca pessoas que têm esse dom, essa característica, homens falhos, como eu, né? Falhão, pecadorzão, né? Mas Deus colocou algumas coisas assim em nós. Ele colocou, não pedi nada, ele deu para ser pastor, para ser um instrumento, com os demais outros instrumentos, no cuidado, no tratamento das ovelhas. Então, o Salmo 23 ele tem essa conotação de tratamento. Uma outra coisa que agora eu vou falar do texto que eu li, versículos 5 e 6, ele apresenta umas imagens assim, que parece que fogem do contexto do rebanho, mas ela quer nos ensinar algumas coisas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Preparas-me uma mesa
Preparas-me uma mesa. Mesa na Bíblia é lugar de comunhão, suprimento, comunicação, relacionamento. O que o salmista está dizendo é que a pessoa que vira crente, a pessoa que vira ovelha de Jesus, ela tem que aprender a se relacionar com a mesa. Quando fala-se mesa, está se falando de relacionamentos. Bota com S, relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamento com você mesmo e relacionamento com o próximo. Então, ele diz, preparas-me, faz para mim uma mesa, faz para mim, estabelece para mim um ambiente, e é uma oração que é atendida, é um pedido que o salmista faz para o pastor Jesus, de que ele, o Senhor pastor, prepare para ele uma mesa, prepare para ele, dê a ele o suprimento, não é? A provisão. A mesa é lugar da provisão. A mesa é lugar da comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar, e aí fala de oração. Oração é falar com Deus, é comunicar-se com Deus, é dialogar com Deus. E oração não é um monólogo, como muita gente pensa. Oração é um diálogo. Você fala, Deus ouve e Deus fala. É uma troca. Ou seja, comunhão implica em comunicação. Aí eu te pergunto, como é que está a tua comunicação com o Pai? Como é que está a sua relação com o Pai? Ele diz, Deus, preparas-me uma mesa. Ele diz, prepara a minha comunicação com o Pai. Eu preciso ter comunicação com o Pai. Eu preciso ter comunhão com o Pai, comunhão com os outros irmãos que estão à mesa. Me dá isso, eu preciso ter essa comunhão. No Salmo 116, eu preguei hoje de manhã, numa live de um aniversário, um vídeo que nós preparamos, no Salmo 116, o salmista, no verso 10, Salmo 116, versículo 10, ele diz, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. No verso 11 agora, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Então, o autor aqui está dizendo que ele dizia que todo homem é mentiroso, mas ele disse isso, que todo homem não é confiável, porque ele estava perturbado. Eu disse na minha perturbação. Quando eu estava perturbado, quando eu estava fora de si, quando eu estava fora do equilíbrio do que é ajustável, eu falei que ninguém é confiável, ninguém presta. E ele presta. Ou seja, quando a gente fica perturbado, a gente acaba achando que nós somos a salvaguarda, nós não fazemos parte dessa humanidade decaída, nós não fazemos parte de sermos pecadores, mas isso é uma insanidade, é uma perturbação. Quem diz isso está perturbado. Em dizer que não tem como confiar em ninguém. O salmista ele pede uma mesa, preparas-me uma mesa. Mesa é símbolo de comunhão com Deus e com as pessoas. Já falei sobre comunhão com Deus através da oração. E comunhão com as pessoas, então isso quer dizer o seguinte, faz uma mesa para mim e que isso derrube a minha desconfiança do outro. Porque essa retranca, esse pé atrás, pode revelar alguma coisa na vida da gente. Pode revelar a nossa perturbação, a nossa falta de siso. Pode revelar a nossa inveja, ciúme. Pode revelar uma síndrome de complexo de inferioridade. Não é síndrome, né? Complexo de inferioridade. Pode revelar uma autovitimação. Nós somos os pobres coitadinhos. Então, quando ele pede, Senhor, preparas-me uma mesa, ele está dizendo o seguinte, Senhor, vence em mim essas coisas, supera em mim essas coisas, me ajuda, monta essa mesa de relacionamento.
Faz isso. E isso é tão real, tão verdadeiro, que ainda no versículo 5 do Salmo 23 vai dizer: na presença dos meus adversários. Então, em contraste, a mesa que ele pede para que Deus construa para ele, prepare para ele, é em contraste aos adversários. E os adversários que eu acabei de citar aqui, alguns deles, são adversários que às vezes estão dentro de nós. São sequelas nossas, são travas nossas, são bloqueios nossos, são resíduos do pecado em nós, deformidades em nós. São coisas que em nós entra em contraste com aquilo que a mesa é. Deu para perceber? Estou filosofando muito? Estou viajando na maionese, como diz o outro? Então, ter essa questão de ser ovelha de Jesus levou Davi a pedir uma mesa. E mesa é símbolo de comunhão, relacionamento, comunicação, suprimento. Então ele está dizendo que está tendo dificuldade de viver o ambiente mesa. E ele pede para Deus construir esse ambiente para ele perante os seus adversários. Perante os seus adversários. Porque ele sabe que Deus é capaz de vencer os seus adversários pelo poder da mesa dele. A mesa dele tem esse poder. Numa mesa você olha nos olhos. Numa mesa você é obrigado a se relacionar. Numa mesa onde tem crentes, você é obrigado a agradecer a Deus. Você é impulsionado a agradecer a Deus na presença dos outros pelo alimento que está sobre ela. Você aprende a depender de Deus e reconhecer que Deus é o Deus que provê todas as coisas para você. Eu não sei como um crente numa mesa, diante do alimento, não consegue parar para pensar em toda a cadeia produtiva e de confecção do alimento que veio chegar na sua mesa, diante de você, em seu prato, sem perceber a mão de Deus em cada momento da cadeia da produção desse alimento e na confecção desse alimento e nos recursos que Deus providencia ou meios outros para que você tivesse esse prato de comida e você não agradeça ao Senhor. A mesa faz a gente pensar essas coisas. Esse tempo de quarentena tem nos servido para sair dessa correria, desse lufa-lufa do dia a dia, para a gente valorizar coisas que a piedade cristã ela estabelece para nós. Orar na hora da refeição. Agradecer a Deus na hora da refeição. Porque o tempo tem sobrado, não é? Em casa. Você não precisa correr com o teu prato do fogão para a frente da televisão para ver o noticiário e comer às pressas. Você vai para a mesa. E lá Deus tem trabalhado. E o crente Davi disse: Senhor, preparas-me uma mesa. Agora, em contraste com os meus adversários. Veja que os adversários não são dos outros, são os adversários dele, dos meus adversários, dos meus fantasmas, das minhas neuras, dos meus medos, das minhas tristezas. Preparas uma mesa perante a minha insegurança, os meus complexos, os meus receios, os meus. Faz isso. Volto a dizer, mesa simboliza comunhão, sustento, provisão, comunicação, relacionamento. Faz essa mesa para mim, Senhor. É o que Davi pede. A segunda coisa que esse texto fala, o verso 5 e 6, ele está linkado, né? Ele está relacionado. Ele diz, ainda no versículo 5, ele diz: unges minha cabeça com óleo. Veja, fala de mesa
prepara para mim uma mesa e pede para Deus ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que ele precisa ter os seus pensamentos, os seus sentimentos direcionados pelo Espírito. Ungir a cabeça também, tem outros fatores implicados, mas eu quero utilizar um fator. É também direcionar os pensamentos. Às vezes os adversários, eles ficam ocupando a nossa mente, esse pânico, a histeria, os receios das coisas, da vida, tudo isso fica poluindo a nossa mente. E ele fala, Senhor, unge-me, unge aqui, unge a minha mente, unge a minha cabeça com óleo. O óleo simboliza o Espírito. Ele está pedindo, Senhor, interfere nos meus pensamentos. Paulo vai dizer lá em uma das suas cartas do Novo Testamento, vai dizer sobre que nós temos a mente de Cristo. Talvez aquilo que Paulo diz lá é que nós, os crentes, só os crentes que têm a mente de Cristo, entrem em relação, entrem em consonância, são coisas semelhantes ou iguais com respeito a ungir a cabeça com óleo. Unge minha cabeça com óleo. Cuida dos meus pensamentos. Porque os meus maus pensamentos têm me feito ser vencido pelos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, porque eu quero ter a influência divina. É óleo sobre a cabeça, óleo que vem de cima, ou seja, alguma coisa que vem do alto, que simboliza a presença do Espírito. Eu não quero mais ser vencido por esses adversários. Então, preparas para mim uma mesa perante os adversários, mas eu quero que aqui dentro eu tenha pensamentos que lutem contra esses adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Eu quero que a presença do Senhor, a unção do Senhor, ela comande todo o meu ser. E ele fala, e o meu cálice transborda. Ele se transborde em sabedoria, em atitudes maravilhosas, em reações semelhantes à de Cristo, que o seu interior, como o Senhor disse em João capítulo 7, flua rios de água viva. Jesus falou que ele veio trazer vida, João 10, ele veio trazer vida e vida com abundância. É isso que ele está pedindo. Ele quer a sua cabeça consagrada para Deus. Que Deus venha desintoxicá-lo, talvez da pornografia. Deus venha desintoxicá-lo dos sentimentos homicidas, dos maus pensamentos outros, de pensamentos que desagradam a Deus. E nós, como crentes, sabemos aquilo que agrada a Deus e o que desagrada. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, diz, eu vou ler lá, ia dizer de cabeça, mas eu vou ler lá para não perder nenhuma palavra desse texto. Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja, ter uma mente que se ocupe com aquilo que é verdadeiro, respeitável, amável, justo, puro, de boa fama, virtude, ter uma mente que ocupe com aquilo que promova louvor, é ter uma mente ungida por Deus. Ungida por Deus. Paulo aqui em Filipenses 4:8 apresenta-nos um filtro, uma estratégia de caminhar,
uma estratégia do que pensar, um filtro para impedir que coisas contrárias a estas, encontradas no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, entrem no nosso pensamento. Então, entre em relação com unges minha cabeça com óleo. Então, quando a minha mente ela é ungida, o meu ser recebe uma nova disposição. Quando a minha mente é ungida, o meu cálice, ou seja, cálice na Bíblia, no Salmo 116, fala que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E ele responde, tomarei o cálice da salvação. Então a salvação tem um cálice. Então quando a minha mente é ocupada pela presença espiritual e os meus adversários, os meus fantasmas, minhas fantasias, elas são exorcizadas por essa santa presença. O meu ser, a salvação, ela em mim entra em celebração. Entra em celebração. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Mesa simboliza comunhão, suprimento, comunicação, relacionamento. Faz isso para mim, Jesus, porque os meus adversários estão me perturbando. E aqui dentro de mim, Jesus, dentro de mim, aqui na minha mente, aqui nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, bota o óleo do teu espírito, unge a minha cabeça com óleo, para que seja exorcizada toda a erva daninha que esteja dentro de mim. Que os meus pensamentos sejam guiados por ti, não só os meus pensamentos, mas todo o meu ser seja guiado pela influência divina. Aí, gente, desta forma, teremos duas coisas. E aqui eu vou encerrar. A primeira coisa que teremos é uma santa perseguição. Ih, pastor, perseguição estou fora, mas é santa. Ih, pastor, perseguição não é coisa boa não, mas essa é boa. Olha o que diz o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão todos os dias da minha vida, eu serei perseguido. Veja, recapitulando, me permita ser redundante, me permita repetir. Jesus, faz uma mesa para mim. Uma mesa que simboliza comunhão, suprimento, relacionamento, comunicação. Na presença dos meus adversários, esses fantasmas que estão aqui dentro. Faz essa mesa para mim, restabelece a minha oração, meu reconhecimento que a provisão vem de ti, a minha comunhão com os irmãos. Restabelece isso para mim. Unges minha cabeça com óleo, Senhor, tira os fantasmas que estão dentro da minha mente, dos meus pensamentos, essas coisas ruins, dos meus sentimentos. Eu quero pensar coisa boa, eu quero me ocupar com aquilo que vem de cima. E aí, como consequência, você será perseguido. Mas é uma santa perseguição. A bondade e a misericórdia vai te perseguir. Vai te perseguir para você ser bondoso. Vai te perseguir para você ser misericordioso, como Jesus é. Deus é rico em misericórdia. O Senhor é um Deus bondoso. Ou seja, você entrará no processo de ser parecido com Jesus. A bondade vai te perseguir. A bondade vai ser você. A bondade e a misericórdia serão você. E vai ser isso todos os dias da sua vida. Quando a bondade chega, a malignidade, quando se apresenta, há uma estranheza. Não há espaço para a malignidade, onde a bondade toma lugar. O ato vingativo, vicioso, dará lugar à misericórdia. Você olhará
a vida pela perspectiva misericordiosa, como o Senhor é misericordioso, e você sofrerá essa santa perseguição. Deus desintoxicará sua mente, Deus abrirá os seus olhos e Deus te encherá da sua bondade, encherá da sua misericórdia. Isso todos os dias da sua vida. Para você mesmo, para quem está à sua volta e para onde Deus te encaminhar. E a segunda coisa que teremos quando a gente passa por esse processo de pedir a Deus uma mesa e para que pedir a Deus que Ele unja a nossa cabeça, nós não abriremos mão do lugar do reabastecimento. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor é o lugar do abastecimento. Hoje, o lugar do abastecimento para nós é esse contato que estamos tendo aqui. Não é? É um contato até de um certo modo frio, mas é um contato aonde o Espírito Santo que aqui está aí com você trabalhando no seu coração, te convencendo de você pedir a Jesus uma mesa, te convencendo a você pedir a Jesus para Ele ungir a sua cabeça, te condicionando a ser perseguido pela bondade e misericórdia, até você ser tomado e possuído por essa bondade e misericórdia, até que você seja misericordioso e bondoso, como o nosso Mestre é. Porque um dos alvos do servo é ser parecido com o seu Senhor. E uma das principais características do Senhor é a bondade e a misericórdia. Isso não é? E isso nos levará, em segundo momento, nos levará sempre ao local do abastecimento. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, eu estacionarei, eu irei, me submeterei à ministração da palavra, que seria um tipo de abastecimento, que nós chamamos de culto. Culto deriva da palavra cultuar. Culto vem da relação direta com a agricultura. A cultura, a agricultura. Quando você mexe com a agricultura, você está cultivando aquilo que você está fazendo. Então, culto é um cultivar, um cuidar. Quando a gente fala cultivo da vida espiritual, cuidado com a vida espiritual, é justamente isso, é tratar do reabastecimento. O crente que entra nesse caminho, que entra nesse ambiente do pastorado de Jesus, ele tem que voltar a se reabastecer. Ele tem que voltar ao aprisco. Ele tem que voltar lá para ser cuidado, para ser alimentado, para ser reabastecido. E isso vai além de uma obrigação. Isso é prazer. Isso é necessário. Isso faz parte da vida. Há 2 homens na Bíblia que tinham como hábito estar na casa do Senhor. O Samuel, que foi dedicado à casa do Senhor, à obra do Senhor, no tempo do sacerdote Eli, e lá ele cresceu. E Jesus, ele com frequência em sua vida, desde tenra idade, ele frequentava a casa do Senhor. E lá, numa das vezes que as famílias iam em procissão para Jerusalém, por ocasião de alguma festa, numa dessas festas, ao terminar as festas, as famílias retornavam para as suas casas, em procissão. Os seus pais deram conta da falta de Jesus entre eles. Retornaram para Jerusalém e acharam Jesus no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Casa do Senhor é lugar disso, de ouvir e de perguntar, de aprender, de crescer, de se reabastecer. Eu te pergunto, qual é a tua frequência de reabastecimento? Se a tua frequência
é irregular, você olha para a sua vida espiritual para ver como ela é. Veja a mesa como é que ela está, a sua mesa. Veja se tem no seu cabelo, nos seus pensamentos, na sua cabeça, o óleo do Espírito. Ou está faltando unção, está faltando pensamentos do céu na tua vida. Davi pediu a Deus, prepara-me uma mesa. A mesa simboliza, eu estou dizendo isso pela terceira ou quarta vez aqui nessa live, simboliza a comunhão, simboliza suprimento, simboliza relacionamento, simboliza comunicação. Perante os seus adversários que talvez estejam dentro, medo, insegurança, pavor, pânico, traumas, complexos, vitimações que a gente tem dentro da gente. A gente tem. Quando ele pede, ele admite que tem. Quando ele diz dos adversários, está dizendo que os adversários são dele, meus adversários. E aí ele vê que ele precisa ter uma mente renovada. Unge então minha cabeça com óleo para espantar esses maus pensamentos. E esse processo desencadeia em uma santa perseguição. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E essa dinâmica espiritual fez com que ele tivesse o que eu chamo de lugar de abastecimento. Habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida ou para sempre. Ou seja, estarei sempre cultivando da minha vida espiritual no ambiente da casa. Aqui entre nós, aqui entre eu e você. Esse é o ambiente da casa do Senhor, ambiente da ministração da palavra do Senhor. Que a presença de Jesus tome conta da sua vida. E que tenhamos coragem de pedir mesa. Tenhamos coragem de pedir para Jesus ungir a nossa cabeça. Teremos a alegria de sermos perseguidos pela bondade, até sermos transformados em bondosos e misericordiosos, porque pestes nós somos. Não é? Mentira, não é não. Nós somos umas pestes, gente. Vez ou outra a gente erra na medida, a gente o extrapola. É por conta da nossa natureza caída. Por isso que precisamos dessa santa perseguição. E voltar ao lugar do abastecimento sempre. As nossas lives pode ser um tipo de lugar do abastecimento, onde somos confrontados com a palavra, alimentados da palavra e prosseguirmos como ovelhas de Jesus, o Jesus que é Senhor, o Jesus que é pastor. Tá bom? Que nessa noite você medite nessas coisas, você tenha coragem de pedir para Jesus mesa, unção, ser perseguido e voltar ao lugar do abastecimento. São essas meditações que eu queria deixar com você nessa noite, certos de que o Senhor voltará e Ele está preparando para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Eu quero registrar aqui a presença da nossa irmã Nádia, irmã Ilcineia, irmã Neilda, a nossa menina Luísa, a Cioli, filha do Alex e da Fabiana. Muito bem, Deus abençoe a vida de vocês. Opa, a nossa irmã Valéria, que visitou seu paizinho agora final de semana, Deus abençoe, não é? A Deise Lúcia, lá de Nilópolis, regente do coral de Nilópolis. Ô, querida, que bom ter você aqui com a gente hoje. João Batista, Deus abençoe sua vida grandemente, onde você estiver. Irmão Paulo Frederico, Paulo Silva, lá de Portugal. Irmã Márcia, nosso irmão Ayrton Leitão, nosso jornalista. A irmã Luísa Peçanha, Milena Mendonça, Deus abençoe, minha querida. Minha sogra preferida, Jandira, opa, Ian, Gabi, Pietro, opa, Deus abençoe, saudade de vocês também, viu? Rosilene, Paulinho, Gisélia, irmão Wilson, tudo bem aí, gente? Tudo bem em casa? Cadê o William? Tá por aí? Tá bem? Caleb tá ali, muito bem. Jaime, Vânia Dias, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Alceli, Cleide, Alisson, Leilda,
Jane, Deus abençoe a irmã Jandira também, aí, Lucicleide, Gerinaldo, lá da Igreja do Porto, Atanael está aí também com a gente. Muito bem, Valéria, Ayrton, Cristiano, Diácono Humberto. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês de maneira grande, tá? Jaqueline Fernandes, manda notícia do Nicolas para nós, Jaque. Muito bom, Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Não sei se a Vânia quer falar alguma coisa, quer, Vânia? Não? Tá tudo bem? Então estamos chegando ao final do culto dessa noite. Meditamos no Salmo 23, versículo 5 e versículo 6. Retornaremos. Qualquer momento eu posso fazer uma chamada aí, né? Ainda até domingo, de manhã às 9, é certo. Né? E às 19 também, culto online. Mas, de repente, até lá, a gente pode fazer alguma chamada aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, e aguardamos você para juntos meditarmos na palavra do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Uma noite descansada a todos, viu? Recebemos visita hoje aqui em casa, lá do Rio, correria danada, coisa boa, tal. Então, estamos felizes de poder servir a Jesus e estar junto com os irmãos. Tá bom? Um beijo grande no coração, uma noite descansada.